Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos estudar função quadrática, tá? Esse é um tema muito importante, por quê? Porque ele liga três formas de representação: a expressão algébrica, a tabela de valores e o gráfico em forma de parábola. Na capa aparece a forma geral, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. É isso aí. Essa é a estrutura básica de uma função quadrática. O termo ax quadrado é o que caracteriza a função como quadrática, tá? Desde que a seja diferente de zero. Também aparecem duas fórmulas importantes: o discriminante, tá? Que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac, usado para estudar as raízes, e a coordenada x do vértice xv igual a menos b dividido por 2a, que é usada para quê? Para localizar o ponto de máximo ou de mínimo. A ideia da parábola ela pode ser entendida de duas formas. Primeira forma, pela álgebra. Quando a variável aparece elevada ao quadrado, a variação deixa de ser constante. E a segunda forma, pelo gráfico. Em vez de uma reta, como acontecia na função de primeiro grau, surge uma curva simétrica chamada parábola. Então a frase final resume o foco da aula. A função quadrática transforma uma expressão de segundo grau em uma parábola. Portanto, durante a aula vamos aprender a olhar para a expressão, identificar coeficientes, calcular valores, encontrar raízes, localizar o vértice, interpretar o que tudo isso significa em problemas, tá bom? Vamos que vamos então. O objetivo da aula. Nesse slide temos os objetivos da aula. Ao final, o candidato ele deverá reconhecer a função quadrática na forma de fx igual a ax quadrado mais bx mais c, interpretar os coeficientes a, b, c, tá? Identificar a concavidade, interceptos e zeros, né? Calcular discriminante, raízes e vértice, além de interpretar máximo e mínimo em situações contextualizadas. Então, vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas, tá? Reconhecer a função quadrática significa o quê? Perceber que existe termo x quadrado e o que o coeficiente desse termo não é zero, tá? E que o coeficiente desse termo não é zero. Interpretar os coeficientes significa o quê? Saber o papel de cada número. O A, por exemplo, ele controla a concavidade. O B, ele influencia a posição do vértice. E o C indica o ponto em que o gráfico corta o eixo vertical, tá? O objetivo mais importante talvez esteja, ou talvez seja, diferenciar o que a questão pede, tá? Às vezes ela pede o valor da função, como f de 3. Às vezes ela pede os zeros, que são os valores de x que tornam f de x igual a zero. Em outras situações, pede o valor máximo ou mínimo, que normalmente está ligado ao vértice. Tá? Dito de outra maneira, não basta decorar fórmulas, é preciso saber quando usar cada fórmula. A ideia central aparece no slide. A função quadrática ela descreve situações em que a variação não é constante. O gráfico ele deixa de ser uma reta e passa a ser uma parábola. Por isso, a leitura do comando da questão é decisivo. Tá? Bom, esse slide ele mostra por que a função quadrática aparece em vários temas de exatas. Tá? Vamos lá. Em matemática, ela aparece em raízes, gráficos, inequações, áreas e problemas de máximo e mínimo. Por exemplo, quando a área de um retângulo depende de uma medida variável, muitas vezes aparece uma expressão quadrática. Em física, a função quadrática ela aparece em situações de lançamento, altura, trajetória, análise de gráficos. Tá? Um exemplo clássico é a altura de um objeto lançado para cima. Por quê? Pois a trajetória ela pode ser modelada por uma parábola. Ah, interessante? Lembram o gráfico na primeira página, primeiro slide? Então, em química, o uso pode aparecer em modelos aproximados, curvas e leitura de relações não lineares, tá? Então, o roteiro de hoje ele passa por 7 etapas, tá? Forma geral, coeficientes, concavidade, zeros e discriminante, vértice, máximo e mínimo e, por fim, modelagem. Tá? Essa ordem
é importante. Tá? Primeiro entendemos a estrutura da função, depois lemos o gráfico, em seguida fazemos os cálculos, por fim aplicamos em problemas. Podemos pensar na aula de duas maneiras. Pela primeira maneira, ela é uma continuação das equações do segundo grau. Por quê? Porque as raízes continuam aparecendo. Pela segunda maneira, ela é uma ampliação do estudo de funções, porque agora analisamos valores, crescimento, decrescimento, gráfico e interpretação. Então, a aula vai priorizar, assim como as demais, aquele cálculo passo a passo, linha a linha, aquele cálculo mais manual, tá? Identificando o objetivo da questão, a conferência da resposta, no gráfico ou no contexto, quando for o caso, tá bom? Beleza. Agora começamos a parte conceitual, tá? Então, a forma geral da função quadrática é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá? Com a diferente de zero. Essa condição é essencial. Se a fosse zero, o termo ax quadrado desapareceria e a função deixaria de ser quadrática. O coeficiente a é o número que multiplica o x quadrado, tá? Ele determina se a parábola abre para cima ou para baixo. Quando a é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Quando a é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Além disso, o valor de a também influencia a abertura da parábola. Valores maiores em módulo tendem a deixar a parábola mais fechada, tá? O coeficiente b é o número que multiplica x. Então, ele ajuda o quê? Ajuda a determinar a posição do vértice e a simetria do gráfico, tá? Então, não é correto dizer que b sozinho determina a concavidade. A concavidade depende de a. O coeficiente c é o termo independente. Ele indica f de zero, tá? Isso é, o valor da função quando x vale zero. No gráfico, isso corresponde ao ponto em que a parábola corta o eixo vertical, tá? Essa parte do coeficiente C, seu termo independente, ela é simples, né? Por quê? Porque você coloca zero substituindo, a única coisa que sobra é o nosso C, não é? O nosso termo independente. Por quê? 0 elevado ao quadrado é zero. 0 vezes x vezes 0 é zero, tá? Então sobra só o meu termo independente, tá? No exemplo, f de x, 2x ao quadrado, menos 5x mais 1, nós temos a igual a 2, b igual a menos 5 e c igual a 1. Uma forma de identificar é comparar o termo por termo, tá? Comparar termo por termo, com ax quadrado mais bx mais c, tá? Outra forma é perguntar quem multiplica x quadrado, tá? Quem multiplica x? Qual número aparece sozinho? Tá legal? Vamos em frente então. Vamos resolver a primeira questão, tá? O enunciado ele apresenta a função f de x igual a 2x quadrado menos 5 mais 1 e pergunta o valor de f de 3, tá? As alternativas são menos 2, 0, 2, 4 e 6. Então, antes de calcular, nós precisamos entender o comando. f de 3 significa o quê? Substituir x por 3 em todos os lugares em que x aparece. Não significa resolver uma equação, tá? Também não significa encontrar o zero da função. É apenas calcular o valor da função para uma entrada específica, tá? Então podemos entender isso de duas formas. Pela linguagem das funções, tá? O 3 é a entrada e f de 3 é a saída, tá? E pela linguagem da substituição. Então retiramos cada x da expressão e colocamos 3 no lugar, tá? Como a expressão tem x quadrado e x, o 3 precisa entrar nos dois pontos, tá? O cuidado principal está na ordem das operações, tá? Primeiro calculamos a potência, tá? Lembra do PEMDAS, né? Depois fazemos as multiplicações, né? Só depois somamos e subtraímos, né? Vamos resolver linha a linha no próximo slide, registrando cada cálculo manualmente para vocês verem, tá? Beleza? Vamos que vamos então. Então, começamos com a função f de x igual a x, 2x quadrado menos 5x e mais 1,
tá? Então, a questão ela pede o quê? Ela pede o f de x, portanto, substituímos 3 por x, tá certo? Beleza, então. Então fica f de x igual a 2 vezes 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 1, tá? Quanto que temos, então? 3 ao quadrado é igual a 9, tá? Então, f de 3 é igual a 2 vezes 9, menos 5 vezes 3, mais 1, tá? Então, 2 vezes 9, 18, 5 vezes 3, 15. 18 menos 15 mais 1, tá? Logo, 18 menos 15 é igual a 3 e 3 mais 1 é igual a 4, tá? Ou seja, f de x é igual a 4, tá? Portanto, a alternativa D, tá? Resolvemos de maneira bastante rápida, né? Só substituindo o valor que constava no f da função, tá? No x, tá? Simples. Vamos lá. Agora, vamos interpretar a concavidade, tá? O sinal do coeficiente A, ele indica se a parábola abre para cima ou para baixo. Se A é positivo, a parábola abre para cima. Se A é negativo, a parábola abre para baixo, tá? Então, podemos explicar isso de duas maneiras. Primeira, pela forma do gráfico. Quando A é maior do que zero, a parábola tem formato parecido com uma letra U, e o vértice fica na parte mais baixa. Tá? Por isso, a função tem um ponto de mínimo. Quando A é menor que zero, a parábola fica invertida, com uma letra U de cabeça para baixo. Tá? E o vértice fica na parte mais alta. Por isso, a função tem ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Então, a segunda explicação seria o seguinte. Pelo comportamento dos valores, a gente poderia explicar o seguinte: quando x cresce muito em módulo, o termo x ao quadrado fica grande e positivo. Se a for positivo, ax quadrado fica positivo e a função tende a subir. Se a for negativo, ax quadrado fica negativo e a função tende a descer. Tá? O caso de a igual a zero é função quadrática, por quê? Porque o termo x quadrado desaparece, tá? Aliás, não é função quadrática porque o termo x desaparece. Nesse caso, a expressão volta a ter comportamento de função do primeiro grau. Então, se houver o termo com x, tá? Ele volta a ser uma função de primeiro grau. Tá? Então, a leitura rápida é: sinal positivo ele abre para cima, tá? Sinal negativo, ele abre para baixo, tá? Vamos lá para a questão 2, então. A questão 2 fala assim, vamos analisar f de x igual a menos x quadrado mais 4x mais 5, tá? Aí ele pede se para essa função é correto afirmar que a parábola tem concavidade para cima, a parábola corta o eixo x, o eixo y em menos 1, a parábola tem concavidade para baixo, a função é de primeiro grau, o coeficiente a é igual a 4. Tá, beleza, vamos lá. O primeiro passo é identificar os coeficientes. A função está na forma ax quadrado mais bx mais c. Tá? Então, o termo menos x quadrado significa menos 1 vezes x ao quadrado. Então, o coeficiente a é menos 1, tá certo? O termo 4x significa que b é igual a 4. O termo independente é 5, então c é igual a 5, tá? A orientação do slide diz o seguinte: para observar o coeficiente que multiplica o x quadrado, tá? Ele é o coeficiente a, tá? Isso é essencial por quê? Porque a concavidade depende do coeficiente a, não do b nem do c, tá? E a questão trabalha interpretação, não cálculo longo, tá? Então basta reconhecer que a é menos 1, tá?
Como A é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Tá? Essa é a ideia principal que vai separar a alternativa correta das demais. Tá? Então vamos resolver no próximo slide, passo a passo, comentando os distratores. Tá? Por quê? Porque em prova objetiva é importante saber por que as alternativas erradas são erradas. Tá? Beleza, vamos lá. Então temos a função menos x quadrado mais 4x mais 5, tá? Comparando com f de x igual a x quadrado mais bx mais c, nós temos o a igual a menos 1, o b igual a 4 e o c igual a 5, tá? Então o coeficiente a é negativo. Por quê? Porque a é igual a menos 1. Tá? Quando a é menor do que 0, lembra que eu comentei nos slides anteriores? A parábola tem concavidade para baixo. Tá? A alternativa A está errada. Por quê? Porque ela diz que a concavidade é para cima. Tá? A alternativa B está errada também. Por quê? Porque C é igual a 5. Logo, o corte no eixo Y é 5. Tá? A alternativa B também está errada. Por quê? Porque existe o termo x quadrado. Tá? E a alternativa E está errada. Por quê? Porque 4 é o coeficiente B, não o coeficiente A. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Ótimo. Agora vamos estudar os zeros da função. Os zeros são os valores de x que tornam f de x igual a zero. No gráfico, eles indicam onde a parábola cruza o eixo x. Então, podemos explicar os zeros de duas formas. Pela álgebra, tá? Encontrar os zeros significa o quê? Resolver uma equação de segundo grau. Se f de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6, fazemos x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Pelo gráfico, encontrar o zero significa descobrir os pontos em que a parábola toca ou cruza o eixo horizontal. Tá? O discriminante é o quê? Delta igual a b quadrado menos 4ac, certo? E ele ajuda o quê? Ele ajuda a identificar a quantidade de raízes reais. Se delta é maior que zero, existem duas raízes reais distintas. Se delta é igual a zero, existe uma raiz real dupla, ou seja, uma raiz com o mesmo valor. Duas raízes com o mesmo valor. O que significa que a parábola toca o eixo x em apenas um ponto. Agora, se delta é menor que zero, não existem raízes reais. Então, a parábola não cruza o eixo x. Tá? No exemplo do slide, f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, fazendo f de x igual a zero, temos x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá certo? Então, essa expressão ela pode ser fatorada como x menos 2 vezes x menos 3. Erasmo, de onde saiu isso? A gente já viu isso em aulas passadas, tá? Revisem as aulas lá anteriores, e pesquisem sobre produtos notáveis, tá? Assim, x é igual a 2 ou x é igual a 3. Portanto, as raízes são 2 e 3, tá bom? Beleza, vamos para um problema para a gente resolver? Mais um, né? Vamos resolver a terceira questão. O enunciado ele pede os zeros da função f de x igual a x quadrado menos 5x mais 6. As alternativas apresentam pares de números. Tá? Como a questão pede os zeros, a gente deve fazer f de x igual a zero. Portanto, vamos resolver a equação x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? E aqui há dois caminhos possíveis. O primeiro caminho é usar a fatoração por soma de produto. Por soma de produto não, por soma e produto. Tá? Soma é o resultado da soma, tá? X mais y. Produto é o resultado de uma multiplicação, x vezes y, tá? Então, a gente pode resolver esse primeiro caminho, tá? Usando fatoração por soma e produto. Por quê? Porque a equação é simples, o coeficiente de x quadrado é 1, tá? O segundo caminho seria usar a fórmula resolutiva, calculando o discriminante e as raízes. Os dois caminhos funcionariam, mas a fatoração é mais rápida, tá?
Eu tô com medo de errar. Então faz pela discriminante, tá? A dica do slide diz: procure dois números cujo produto seja 6 e cuja soma seja 5, tá? Como o termo do meio é menos 5x, a fatoração vai usar sinais negativos, tá? Então, entre parênteses, x menos 2 vezes x menos 3, tá? Vamos confirmar isso linha a linha no próximo slide? Vamos lá. Para encontrar os zeros, fazemos f de x igual a zero, tá? Então, x² menos 5x mais 6 igual a zero, tá? Então, procuramos dois números que multiplicam 6 e somam 5. Multiplicam 6 e somam 5, tá? Os números são 2 e 3. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5, tá certo? Como o termo do meio é menos 5x, a fatoração fica x² menos 5x mais 6 é igual x menos 2 vezes x menos 3, tá? Agora fazemos cada fator igual a zero, tá? Então, x menos 2 igual a zero, então x igual a 2, tá? Passei o 2 lá para o outro lado, por isso que ele ficou positivo. X menos 3 igual a zero, então x igual a 3. Passei o 3 para o outro lado, ele ficou positivo. Logo, os zeros são 2 e 3, tá certo? Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Beleza? Vamos em frente então. Agora vamos estudar a vértice da parábola, tá? O vértice é o vértice, não a vértice, tá? Falei errado. O vértice é um ponto muito importante, por quê? Porque ele indica o máximo ou o mínimo da função. A coordenada x do vértice é dada por xv igual a menos b dividido por 2a, tá? Essa coordenada ela indica o eixo de simetria da parábola. Depois de encontrar o xv, nós calculamos yv, substituindo esse valor na função. Então você tem yv igual f de xv. Tá? Então podemos entender o vértice de duas maneiras. Pela leitura gráfica, o vértice é o ponto de virada da parábola, tá? Um pontinho lá embaixo, tá? Ou aqui embaixo, né? Onde eu estou passando o mouse aqui, beleza? Deixa eu pôr o vermelhinho aqui. Aqui é o vértice, tá? Agora, se a parábola abre para cima, é o ponto mais alto. Se ela abre para baixo, é o ponto... Aliás, se a parábola abre para cima, é o ponto mais baixo. Agora, se a parábola fosse invertida, seria aqui o ponto mais alto. Tá? Imagine aqui uma parábola. Tá? Então, pela leitura algébrica, o vértice é encontrado com a fórmula xv igual a menos b dividido por 2 vezes a. Tá? E depois calculamos o valor correspondente da função. Tá? Então, no exemplo, f de x igual a x² menos 8x mais 12, nós temos a igual a 1, b igual a menos 8. Então, xv é igual a menos 8 dividido por 2 vezes 1. Tá? Ficou claro, galera? Mas e o 12? O que eu faço com o 12? Não faz nada. O 12 não faz parte dessa equação. Tá? O oposto é menos 8. O oposto de menos 8 é 8. Tá? Então, menos 8 fica 8. Tá? 2 vezes 1, 2. Logo, xv igual a 8 dividido por 2 igual a 4. Tá? Agora, calculamos yv. Tá? Yv é igual a f de 4. Tá? Substituímos 4 na função, aí vai ficar... Agora sim eu vou usar o 12, tá? Então vai ficar 4 ao quadrado menos 8 vezes 4 mais 12 igual a 16 menos 32 mais 12 igual a menos 4, tá? Portanto, o vértice é 4 e menos 4, tá? Como A maior que zero, esse vértice representa o valor mínimo, tá bom? Ótimo, muito bem. Vamos lá então, vamos para a questão? Questão 4, então. A quarta questão, ela apresenta a função f de x igual a x² menos 8x mais 12, tá?
E aí ele pede qual é o valor mínimo dessa função, tá? O primeiro passo é perceber que a questão não pede raiz, ela pede valor mínimo. Em uma função quadrática, máximo e mínimo está relacionado ao vértice. Como o coeficiente x² é positivo, tá? A igual a 1, então a parábola abre para cima. Se abre para cima, o vértice é o ponto mais baixo da curva. Logo, o valor mínimo é a coordenada y do vértice, não a coordenada x. Tá? Então, esse é um ponto importante. O x do vértice, ele indica em qual entrada ocorre o mínimo. O y do vértice, ele indica qual é o valor mínimo. Dito de outra forma, x, v, responde em que x acontece, tá? Enquanto yv responde qual valor da função atinge, qual valor a função atinge, tá? Vamos resolver no próximo slide, calculando primeiro xv e depois yv? Vamos lá. Tá? Então tem a função x² menos 8x mais 12, tá? Comparando com ax² mais bx mais c, nós temos que a é igual a 1, b é igual a menos 8 e c igual a 12. Tá? Como a é igual a 1 maior do que 0, a parábola abre para cima e tem valor mínimo. Tá? Então calculamos a coordenada x do vértice. Tá? xv é igual a menos b dividido por 2a. Ou seja, xv é igual a 4. Tá? Agora calculamos o yv, tá? yv é igual a menos 4, tá? Beleza, galera? Então, só revalidando ou validando o que a gente já havia feito aqui, tá bom? Alternativa B, portanto, é a alternativa correta. Beleza? Agora, galera, vamos fazer o seguinte, vamos organizar a construção do gráfico de uma função quadrática, tá? Não é necessário desenhar ponto por ponto, sem critério. Existem pontos-chave que orientam a parábola. O primeiro passo é verificar a concavidade pelo sinal de A. Se A é maior que 0, então abre para cima. Se A é menor que 0, abre para baixo. Isso já mostra se o gráfico terá mínimo ou máximo, tá? O segundo passo é calcular pontos importantes, tá? O C, as raízes e o vértice, tá? O coeficiente C dá o corte com o eixo Y. As raízes dão os cortes com o eixo X. O vértice indica o ponto máximo ou mínimo, e o eixo dá simetria, tá? O terceiro passo é o que? É usar a simetria. Então, a parábola é simétrica em relação à reta x igual a xv. Isso significa o quê? Que pontos a mesma distância horizontal do vértice tem a mesma altura. Tá? No exemplo, f de x igual a menos x² mais 6x, nós fatoramos menos 6x menos x² mais 6x é igual ao que? Colocar o x em evidência e multiplicar ele por menos x mais 6. Então, fazendo cada fator igual a 0, encontramos x igual a 0 ou x igual a 6. O vértice fica no meio das raízes, em x igual a 3. Tá? Pela fórmula, xv é igual a menos 6 dividido por 2 vezes menos 1. Então, eu tenho menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3. Menos com menos, mais. Tá? Depois, calculamos o yv. F de 3, obtendo 9. Portanto, as raízes são 0 e 6. Tá? E o vértice é 3 e 9. Beleza? Vamos para a atividade, então? Vamos para a atividade, então. Né? A quinta questão ela apresenta uma aplicação em física, tá? Ele fala o seguinte: a função h de t é igual a menos t² mais 6t, né? Que representa uma altura em metros em função do tempo em segundos. A altura máxima aí eu tenho que definir a altura máxima, beleza?
Bom, eu acho que primeiro a gente tem que interpretar as letras, né? HT é a altura, T é o tempo, tá? Então, se a questão pede a altura máxima, ela pede o valor, o maior valor de HT, ou seja, a coordenada y do vértice. Como o coeficiente de t é negativo, então a parábola abre para baixo. Isso significa que ela sobe até um ponto máximo e depois desce. Tá? Essa é uma representação típica de lançamento vertical ou trajetória com queda. Né? Então imagine que você lança uma pedra, ela sobe e depois cai. Né? Beleza, então podemos entender de duas formas. Pelo gráfico, tá? Uma parábola com concavidade para baixo, tem um topo e esse topo representa a altura máxima. Tá? Pela álgebra, o máximo ocorre no vértice. Então calculamos TV é igual a menos B dividido por 2A e depois H de TV. Tá? Então vamos resolver no próximo slide com atenção aos sinais. Por quê? Porque temos temos A igual a menos 1. Tá? O A é negativo. Beleza, então, vamos lá. Função h de t igual a menos t quadrado mais 6t. Tá? Comparando a t quadrado mais bt mais c, temos a igual a menos 1, b igual a 6 e c igual a 0. Tá? Como a menor que 0, a parábola abre para baixo, não é? Então, portanto, a altura máxima ocorre no vértice. Tá? Calculamos o tempo do vértice. Tá? Beleza, produto do denominador. 2 vezes menos 1 é menos 2, né? E aí o meu 6 ali ficou negativo, tá? Então vou ter menos 6 dividido por menos 2, que é igual a 3, tá? Agora vamos calcular a altura. H de 3 é igual a menos 3 quadrado mais 6 vezes 3, tá? Então, menos 3 ao quadrado é menos 9, mais 18 igual a 9, tá? Ou seja, logo a altura máxima é 9 metros, tá bom? Beleza, galera, isso aí. Bom, agora nós entramos em modelagem, tá? Aí, galera, só um ponto de atenção aqui. Ah, Erasmo, mas você não falou que todo número elevado ao quadrado fica positivo? Exatamente, fica positivo. Só que esse menos 9 aqui é da fórmula, tá? Então, eu tenho menos... qual que é a minha equação aqui? Menos B, né? Então, eu tenho menos B... Eu tenho menos T ao quadrado, tá? Então, eu vou fazer menos 3 elevado ao quadrado, tá? Por isso que ficou menos 9, tá? Se fosse só o menos 3, ficaria, obviamente, positivo, tá bom? Ótimo, vamos em frente, então. Deixa eu ver. Bom, vamos falar agora sobre modelagem da função quadrática, tá? Então, agora a gente entra em modelagem. Modelar significa o quê? Transformar uma situação descrita em palavras em uma expressão matemática, tá? A função quadrática, ela aparece quando produtos de grandezas variáveis geram termos de segundo grau, tá? Em geometria, isso ocorre em áreas de retângulos, jardins, cercados, figuras, tudo isso com medidas variáveis, tá? Se um lado depende de x e o outro lado depende de x também, o produto pode gerar um x quadrado, tá? Em física, aparece em altura de lançamento, em situações com aceleração constante. Em economia simples, pode aparecer em receita, custo, lucro, né, quando o preço e qualidade e quantidade variam juntos, né? O padrão comum de modelagem tem 4 passos. Primeiro, definimos a variável. Segundo, escrevemos as medidas em função dessa variável. Terceiro, montamos a expressão quadrática. Quarto, identificamos
se o problema pede raiz, máximo, mínimo ou valor da função, tá? Podemos explicar esse processo de outra maneira. A modelagem tem uma parte de tradução e uma parte de decisão. A tradução transforma o texto em fórmula. A decisão, ela identifica o que fazer com a fórmula. Se o problema fala em maior lucro, maior área ou altura máxima, provavelmente vamos usar o vértice. Agora, se fala em quanto a altura chega a zero, vamos procurar. Enquanto a altura chega a zero, aí a gente vai procurar as raízes, tá certo? Beleza, então. Vamos para a sexta questão, então? A sexta questão ela apresenta um retângulo de perímetro 20 metros, tá? Aí ele fala o seguinte, né? Se um lado mede x metros e o outro mede x, 10 menos x metros, a área é A de x igual a x vezes 10 menos 10. Opa, peraí. A de x é igual a x vezes 10 menos x. E aí ele pergunta. A pergunta é a maior área possível. Qual é a maior área possível, tá? Então, antes de resolver, vamos entender por que o outro lado é 10 menos 0. É 10 menos x, tá? O perímetro de um retângulo é 2 vezes a soma dos lados, tá? Então lembra, perímetro é aquela área toda em volta, a soma de todos os lados, tá? A soma disso aqui tudo é o perímetro, tá? Não é a área, tá? É o perímetro, não é a área, tá? A soma de tudo isso aqui é o perímetro, tá? Então, se um lado é x, o outro precisa ser 10 menos x, tá? Agora, a área é o produto dos lados, tá? Por isso, A de x é igual a x vezes 10 menos x, tá? Como aparece x multiplicando uma expressão que contém x, ao multiplicar a distributiva, nós teremos uma expressão quadrática, tá certo? X vezes 10, 10x. X vezes x, x ao quadrado, tá? Então, a questão pede a maior área possível. Como a expressão será uma parábola com concavidade para baixo, a maior área ocorrerá no vértice. Então, nós podemos pensar de duas formas. Pela forma geométrica, tá? Pela geometria, né? Entre retângulos de mesmo perímetro. A área máxima ocorre quando os lados ficam iguais, tá? Formando um quadrado, tá? E pela função quadrática. A área máxima é o valor y do vértice. Então, vamos usar a função quadrática para quê? Para resolver no próximo slide, beleza? Vamos lá, então. Começamos pela área é igual a x é igual a x vezes 10 menos x, né? Aí você faz a distributiva, você fica com 10x menos x quadrado, tá? Então, organizando na forma quadrática, vai ficar menos x quadrado mais 10x, tá? Então, temos a igual a menos 1 e b igual a 10, tá? Como a menor que zero, a parábola abre para baixo e possui valor máximo, tá? O máximo ocorre no vértice, tá? Então, xv é igual a menos b dividido por 2a, tá? Então, é menos 10 dividido por 2 vezes menos 1, tá? Então, vai ficar menos 10 dividido por menos 2, que é 5, tá? Agora, calculamos a área máxima, tá? Qual que é a área máxima? É a de 5. A de 5 é igual a menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5 é igual a menos 25 mais 50 igual a 25, tá? Portanto, a maior área possível é 25 metros quadrados, tá certo? Bacana, então, galera. Portanto, alternativa C, tá? Vamos organizar, então, uma estratégia para a prova, tá? Uso de função quadrática, tá? O primeiro passo é o quê? Identificar ax quadrado mais bx mais c. O coeficiente a não pode ser zero, tá? Se não houver termo x quadrado, não estamos diante de uma função quadrática.
Então, se o termo x for zero, o a for zero, né, a função deixa de ser quadrática, tá? O segundo passo é usar o sinal de a para decidir a concavidade. Se a maior que zero, abre para cima, tá? E tem o mínimo. Se a menor que zero, abre para baixo e tem o máximo, tá? O terceiro passo é observar se a questão pede zeros. Se pedir zeros, fazemos f de x igual a zero e escolhemos a técnica mais conveniente, fatoração, soma e produto ou fórmula resolutiva, tá? O quarto passo é observar se a questão pede máximo ou mínimo. Nesse caso, calculamos o vértice. xv é igual a menos b, 2a, e yv é igual a f de xv. Tá? O quinto passo é conferir o que a resposta representa. Muitas alternativas erradas trocam x do vértice por y do vértice. Por exemplo, se xv é igual a 3 e yv é igual a 9, o valor máximo é 9, não 3. Então, o número 3 indica quando o máximo ocorre. Ou seja, em função quadrática, a pergunta manda na estratégia. O valor da função pede substituição. Raiz pede f de x igual a zero. Máximo ou mínimo pede vértice. Gráfico pede concavidade, intercepto, simetria. Tá bom? Vamos ver alguns erros comuns. Tá? O primeiro erro é esquecer a diferença entre menos 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Tá? Em uma expressão como menos x ao quadrado, ao substituir o x por 3, nós temos menos 3 ao quadrado igual a menos 3 ao quadrado igual a menos 9. Já menos 3 ao quadrado seria mais 9. Então, o parêntese muda tudo. Tá? Lembra que a gente já teve uma questão anterior na qual a gente ficou em dúvida sobre isso. Tá? O segundo erro é trocar b por c ou esquecer o sinal do coeficiente. Em f de x igual a menos x quadrado mais 4x mais 5, o coeficiente é menos 1. b é 4, c é 5. Então, o sinal faz parte do coeficiente. Tá? O terceiro erro é calcular x do vértice e marcar esse valor quando o enunciado pede máximo ou mínimo. Tá? O x do vértice indica a posição horizontal. Tá? O valor máximo ou mínimo é o y do vértice. O quarto erro é interpretar toda a parábola como se tivesse duas raízes reais. Isso depende do discriminante. Se delta é menor que zero, a parábola não corta o eixo x. Se delta é igual a zero, ela toca o eixo x em um único ponto. Tá? O quinto erro é não verificar o contexto. Em problemas de área, tempo, altura ou medida, o resultado ele precisa fazer sentido. A medida negativa, por exemplo, ela geralmente deve ser descartada. Tá? Geralmente não, todas as vezes, né? Não existe medida negativa. Tá? Como a prova não permite calculadora, então registre potências, produtos, sinais e divisões em etapas verificáveis. Isso reduz o erro e facilita a conferência. Tá? Então não fica tentando fazer conta de cabeça para fazer mais rápido e acabar errando. Tá? Então vai registrando linha a linha, cálculo a cálculo, tá? Para chegar na forma correta. Beleza? Bom, vamos fazer uma síntese então? A função quadrática tem forma f de x igual a x quadrado mais bx mais c, tá? Com a diferente de zero. O gráfico é uma parábola e o sinal de a determina a concavidade. Tá? Se a maior que zero, a parábola abre para cima, né? Fazendo o tipo de um U e tem um valor mínimo. Se a é menor que zero, a parábola abre para baixo e tem valor máximo, tá? Então ela fica um U de ponta cabeça, né? E tem valor máximo, tá? Os zeros da função eles são encontrados fazendo f de x igual a zero. O discriminante indica quantas raízes reais existem, duas, uma dupla, né? Ou nenhuma, tá? O vértice é o ponto decisivo para problemas de máximo e mínimo.
Então, calculamos primeiro xv igual a menos b, dividido por 2a, e depois yv igual a f de xv. É importante lembrar que xv indica onde ocorre, yv indica qual é o valor máximo ou mínimo. Em problemas contextualizados, a etapa final é interpretar o significado do resultado. Se o problema fala de altura máxima, a resposta deve ser uma altura. Se fala de tempo, em que algo toca o solo, por exemplo, a resposta deve ser um valor de tempo, tá? Se fala de área máxima, a resposta deve ser uma unidade quadrada, tá? Então, a interpretação sempre tem que ser dessa maneira, tá bom? Bom, a conexão para a próxima aula está do estudo de outros modelos não lineares, tá? Então, depois da função quadrática, nós vamos avançar para funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, tá? Ampliando a leitura de crescimento, decaimento, escalas e comportamentos periódicos, tá bom? Dúvidas, sugestões, fica à disposição, coloquem nos comentários que eu respondo. Um abraço, até mais, galera.